Ok. Ó, então, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui, 11º, né, encontro do grupo de leitura do Capital Livro 1. Estamos aqui iniciando o capítulo 3, o dinheiro ou a circulação de mercadorias. Ô, Caio, nós já lemos esse item um do Já, capítulo 3. A gente está no item 2. desculpa, tô, deve, cadê aqui? O meio de circulação, né, forma preço, ok. Então, corrigindo aqui no capítulo 3, o ponto 2, o meio de circulação, a metamorfose das mercadorias. Vimos que o processo de troca das mercadorias inclui relações contraditórias e mutuamente excludentes. O desenvolvimento da mercadoria não elimina essas contradições, porém cria a forma em que elas podem se mover. Esse é, em geral, o método com que se solucionam contradições reais. É, por exemplo, uma contradição o fato de que um corpo seja atraído por outro. Oi. Cara, só queria chamar a atenção que esse trechinho aí é uma importante indicação metodológica, né? O desenvolvimento da mercadoria não elimina essas contradições, porém cria a forma em que elas podem se mover. Esse é, em geral, o método com que se soluciona contradições reais, né? Ou seja, tem uma indicação metodológica aí, como é que o capitalismo, as contradições que são reais vão ser solucionadas, criando uma forma na qual elas vão ser acomodadas, não é? Então, chamar atenção para essa indicação metodológica que está aí no capítulo aí, no início do item aí. Muito bem. É, por exemplo, uma contradição o fato de que um corpo seja atraído por outro e, ao mesmo tempo, afaste-se dele constantemente. A elipse é uma das formas de movimento em que essa contradição tanto se realiza como se resolve. Na medida em que o processo de troca transfere mercadoria das mãos em que elas não são valores de uso para as mãos em que elas são valores de uso, ele é metabolismo social. O produto de um modo útil de trabalho substitui o produto de outro. Quando passa a servir de valor de uso, a mercadoria transfere da esfera da troca de mercadorias para a esfera do consumo. Aqui interessa-nos apenas a primeira dessas esferas. Temos, assim, de considerar o processo inteiro segundo o aspecto formal, isto é, apenas a mudança de forma ou a metamorfose das mercadorias que medeia o metabolismo social. A concepção inteiramente defeituosa dessa mudança de forma se deve, desconsiderando-se a falta de clareza sobre o próprio conceito de valor, a circunstância de que toda mudança de forma de uma mercadoria se consuma na troca entre duas mercadorias, uma mercadoria comum e a mercadoria dinheiro. Se nos concentramos exclusivamente nesse momento material, na troca de mercadoria por ouro, ignoramos justamente aquilo que se deve ver, a saber, o que se passa com a forma. Ignoramos, assim, que o ouro, como simples mercadoria, não é dinheiro e que, em seus preços, as outras mercadorias relacionam-se com o ouro como com sua própria figura monetária. Inicialmente, as mercadorias entram no processo de troca sem serem douradas, nem açucaradas, mas tal como vieram ao mundo. Esse processo gera uma duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro, uma antítese externa, na qual elas expressam sua antítese imanente entre valor de uso e valor. Nessa antítese, as mercadorias, como valores de uso, confrontam-se com o dinheiro, como valor de troca.
Por outro lado, ambos os polos da antítese são mercadorias, portanto, unidades de valor de uso e valor. Mas essa unidade de diferentes se expressa em cada um dos polos de modo inverso, e, com isso, expressa ao mesmo tempo sua relação recíproca. A mercadoria é realmente valor de uso. Seu valor se manifesta apenas idealmente no preço, que a reporta ao ouro, situado no lado oposto, como sua figura de valor real. Inversamente, o material do ouro vale apenas como materialidade de valor, dinheiro. E ele é, por isso, realmente valor de troca. Seu valor de uso aparece apenas idealmente nas séries de expressões relativas de valor, na qual ele se relaciona com as mercadorias a ele contrapostas, como o círculo de suas figuras reais de uso. Essas formas antitéticas das mercadorias são as formas efetivas de movimento de seu processo de troca. Acompanhemos agora um possuidor qualquer de mercadorias. Por exemplo, o nosso velho conhecido tecelão de linho. A, a cena do processo de troca, o mercado. Sua mercadoria, 20 braças de linho, tem um preço determinado, e seu preço é 2 libras. Ele a troca por 2 libras, e, sendo um homem de grande virtude, troca novamente as 2 libras por uma Bíblia familiar de mesmo preço. O linho, que para ele é apenas mercadoria, objeto portador de valor, é alienado por ouro, sua figura de valor. E, a partir dessa figura, é novamente alienado por outra mercadoria, a Bíblia, que, no entanto, deve ser levada à casa do tecelão e lá satisfazer a elevadas necessidades. O processo de troca da mercadoria se consuma, portanto, em 2 metamorfoses contrapostas e mutuamente complementares: conversão da mercadoria em dinheiro e reconversão do dinheiro em mercadoria. Aqui, nota 65. Aqui em grego, acho que acredito. Mas do fogo surge tudo, diz Heráclito, e de tudo surge o fogo, do mesmo modo como do ouro surgem os bens, e dos bens o ouro. La Salle, a filosofia de Heráclito. A nota de La Salle a essa passagem, página 224, nota 3, explica incorretamente o dinheiro como mero símbolo de valor. Os momentos da metamorfose das mercadorias são simultaneamente transações dos possuidores de mercadoria, venda, troca da mercadoria por dinheiro, compra, troca do dinheiro por mercadoria, e a unidade dos 2 atos, vender para comprar. Se agora o tecelão de linho considera o resultado da barganha, ele possui uma Bíblia em vez de linho, isto é, em vez de sua mercadoria original, ele possui outra de mesmo valor, porém de utilidade diferente. Desse mesmo modo, ele se apropria de seus outros meios de subsistência e de produção. De seu ponto de vista, o processo inteiro medeia apenas a troca do produto de seu trabalho pelo produto do trabalho dos outros, isto é, a troca de produtos. O processo de troca da mercadoria se consuma, portanto, na seguinte mudança de forma: mercadoria, dinheiro, mercadoria, MDM. Segundo seu conteúdo material, o movimento é MM, isto é, troca de mercadoria por mercadoria, ou metabolismo do trabalho social, em cujo resultado extingue-se o próprio processo. MD, primeira metamorfose da mercadoria ou venda. O salto que o valor da mercadoria realiza do corpo da mercadoria para o corpo do ouro, tal como demonstrei em outro lugar, é o salto mortal da mercadoria.
Se esse salto dá errado, não é a mercadoria que se esborracha, mas seu possuidor. A divisão social do trabalho torna seu trabalho tão unilateral quanto multilaterais suas necessidades. Exatamente por isso, seu produto serve-lhe apenas de valor de troca, mas ele só obtém a forma de equivalente universal socialmente válida como dinheiro, e este encontra-se no bolso de outrem. Para apoderar-se dele, é preciso que a mercadoria seja, sobretudo, o valor de uso para o possuidor do dinheiro, de modo que o trabalho nela despendido esteja incorporado numa forma socialmente útil ou se confirme como elo da divisão social do trabalho. Mas a divisão do trabalho é um organismo natural espontâneo da produção, cujos fios foram e continuam a ser tecidos pelas costas dos produtores das mercadorias. Talvez a mercadoria seja o produto de um novo modo de trabalho, que se destina à satisfação de uma necessidade recém-surgida, ou pretende ela própria engendrar uma nova necessidade. O que até ontem era uma função entre muitas de um e mesmo produtor de mercadorias, hoje pode gerar uma nova modalidade particular de trabalho, que, separada deste conjunto, autonomizada, manda seu produto ao mercado como mercadoria independente. As circunstâncias podem estar ou não maduras para esse processo de separação. O produto satisfaz hoje uma necessidade social. Amanhã é possível que ele seja total ou parcialmente deslocado por outro tipo de produto semelhante. Mesmo que o trabalho de nosso tecelão de linho seja um elo permanente da divisão social do trabalho, com isso não está de modo algum garantido o valor de uso de suas 20 braças de linho. Se a demanda social de linho, e tal demanda tem uma medida como as outras coisas, for satisfeita por tecelões concorrentes, o produto de nosso amigo será excedente, supérfluo e, portanto, inútil. De cavalo dado não se olham os dentes, mas ele não vai ao mercado para distribuir presentes. Suponhamos, porém, que o valor de uso de seu produto se confirme, e assim o dinheiro seja atraído por sua mercadoria. Pergunta-se então, quanto dinheiro? A resposta já está antecipada no preço da mercadoria, no expoente de sua grandeza de valor. Desconsideremos eventuais erros de cálculo puramente subjetivos do possuidor de mercadorias, erros que, no mercado, são imediata e objetivamente corrigidos. Suponhamos que ele despendeu em seu produto somente a média socialmente necessária de tempo de trabalho. Desse modo, o preço da mercadoria é apenas a denominação monetária da quantidade de trabalho social nela objetivado. No entanto, sem autorização e pelas costas de nosso tecelão, as condições de produção da tecelagem de linho, já muito estabelecidas, entraram em ebulição. O que até ontem era, sem dúvida, tempo de trabalho socialmente necessário, a produção de uma braça de linha, hoje deixa de sê-lo, tal como o possuidor de dinheiro o demonstra prontamente exibindo ao tecelão as cotações de preços de seus diversos concorrentes. Para sua desgraça, há muitos tecelões no mundo. Suponhamos, por fim, que cada peça de linho existente no mercado contenha apenas o tempo de trabalho socialmente necessário. Apesar disso, a soma total dessas peças pode conter tempo de trabalho despendido de modo supérfluo. Se o estômago do mercado não consegue absorver a quantidade total de linho pelo preço normal de 2 shillings por braça, isso prova que foi despendida uma parte maior de tempo de trabalho socialmente necessário na forma da tecelagem de linho. O efeito é o mesmo que se obteria se cada tecelão individual tivesse aplicado em seu produto individual mais do que o tempo de trabalho socialmente necessário. Aqui vale o provérbio: apanhados juntos, enforcados juntos. Todo linho no mercado vale como se fosse um artigo único.
sendo cada peça apenas uma parte alíquota desse todo. E, de fato, também o valor de cada braço individual é apenas a materialidade da mesma quantidade socialmente determinada de trabalho humano de mesmo tipo. Pois não, Então, Arthur. só um comentário rápido, como a gente pode ver aí, as duas determinações do valor apareceram, né? Uma é aquela determinação pelo tempo de trabalho socialmente necessário na produção, né? A produtividade média desse tempo de trabalho, que a gente poderia, para usar o economês, chamar aí de determinação da oferta, e a outra aparece ao longo aí também, a demanda social, não é? Se você produz uma mercadoria, né, que não encontra uma forma de ser absorvida pelo estômago do mercado, ela perde valor dela. Então, há duas determinações aí que são fundamentais, não é? O Marx está dizendo, a mercadoria precisa fazer o seu salto mortal, não é? Esse valor dado na produção, a partir dessa produtividade média, desse tempo de trabalho socialmente necessário, precisa encontrar para se validar uma demanda no mercado. Se isso não ocorre, como ele vai dizer, se a mercadoria não dá seu salto mortal, quem se esborracha é o seu dono. Então a gente já pode ver aqui até agora, além da discussão aí, que é uma discussão bem metodológica, né, antítese interna, se replica numa antítese externa, isso é uma forma, a criação dessa forma que vai mover essas contradições, além de toda essa discussão metodológica, você tem aí as duas determinações nesse nível de abstração aqui, do livro um, do valor aparecendo, não é? E aí a gente pode até brincar, né, com a discussão do preço de produção e depois lá do livro 3 com preço de mercado, né, que são os preços finais de venda e tudo mais. Mas vamos dizer que num nível de abstração bem baixo já aparece aqui essas duas determinações. Queria chamar a atenção para isso. Eu acho que é só importante realçar, né, que às vezes parece, estava pensando, refletindo um pouco sobre isso, lendo, às vezes parece um pouco, né, da onde que ele tira essa, se a gente começa a ler esse capítulo, não está recobrando um pouco os anteriores, então tem o valor de uso, o valor de troca, da onde que surge isso, né? A gente tem que sempre lembrar que a mercadoria é um conceito da sociedade capitalista, ou seja, a mercadoria é produto do trabalho feito para né, a comercialização, a venda. Então, pressupõe-se para a existência da mercadoria, a existência do capitalismo, onde a troca de mercadorias é disseminada. Por isso que dentro da mercadoria ela tem os dois polos que ele começa a explicar, o polo do valor de uso da forma do produto de trabalho e do seu, agora esqueci a forma de valor, né, que ele chamou o ouro. Então, todas essas categorias e dinâmicas, elas só existem porque existe a sociedade capitalista, né? Então, que eu acho que às vezes, principalmente quando a gente lê esse trecho as primeiras vezes, né? Está iniciando, às vezes a gente esquece disso, né? E é muito, depois que você se faz o exercício de relembrar isso, as coisas começam, acho que, a fazer mais sentido, na minha opinião. Só fazer esse ressaltar, né? Então, temos aqui uma nova comentário. Numa carta de 28 de novembro de 1878, a Danielson, tradutor russo do Capital, Marx modifica a última frase da seguinte forma: e, de fato, o valor de cada braço individual é apenas a materialidade de uma parte da quantidade social de trabalho despendida da quantidade total de braças. A mesma correção encontra-se também no exemplar pessoal de Marx, da segunda edição alemã do livro O Capital, porém não escrita por ele. Ok.
Como se pode ver, a mercadoria ama o dinheiro, mas em tempo algum teve um tranquilo curso o verdadeiro amor. Aqui, mais uma notinha, uma referência a Lisandro Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão. Né? Tão naturalmente contingente quanto qualitativo é o nexo quantitativo do organismo social de produção, que apresenta seus membros amputados no sistema da divisão do trabalho. Nossos possuidores de mercadorias descobrem, assim, que a mesma divisão do trabalho que os transforma em produtores privados independentes também torna independente deles o processo social de produção e suas relações nesse processo, e que a independência das pessoas uma das outras se consuma num sistema de dependência material universal. A divisão do trabalho converte o produto do trabalho em mercadoria e, com isso, torna necessária sua metamorfose em dinheiro. Ao mesmo tempo, ela transforma o sucesso ou insucesso dessa transubstanciação em algo acidental. Aqui, no entanto, o fenômeno deve ser considerado em sua pureza, razão pela qual pressupomos o seu curso normal. Além disso, quando ele enfim se processa, portanto, quando a mercadoria não é invendável, sua mudança de forma ocorre sempre, ainda que nessa mudança de forma pode ocorrer um acréscimo ou uma diminuição anormal de substância, de grandeza de valor. O vendedor tem sua mercadoria substituída pelo ouro, e o comprador tem seu ouro substituído por uma mercadoria. O fenômeno que aqui se evidencia é a mudança de mãos ou de lugar entre a mercadoria e o ouro, entre 20 braças de linhos e 2 libras, isto é, sua troca. Mas pelo que se troca a mercadoria? Por sua própria figura geral de valor. E pelo que se troca o ouro? Por uma figura particular de seu valor de uso. Por que o ouro se defronta com o linho como dinheiro? Porque seu preço de 2 libras, ou a denominação monetária do linho, já o coloca em relação com o ouro como dinheiro. A alienação da forma original da mercadoria se consuma mediante a venda da mercadoria, isto é, no momento em que seu valor de uso atrai efetivamente o ouro, que, em seu preço, era apenas representado. Desse modo, a realização do preço ou da forma de valor apenas ideal da mercadoria é, ao mesmo tempo, inversamente, a realização do valor de uso apenas ideal do dinheiro, a conversão de mercadoria em dinheiro e, simultaneamente, de dinheiro em mercadoria. Trata-se de um processo bilateral. Do polo do possuidor de mercadorias é venda, do polo do possuidor de dinheiro, compra. Ou, em outras palavras, venda é compra, e MD é igual a DM. Mais uma nota. Toda venda é compra. Dr. Kesner, não consigo traduzir aqui o livro dele sobre os fisiocratas, ou como diz Keynes, em suas máximas gerais, vender é comprar. Até o momento, não conhecemos nenhuma relação econômica dos homens, senão aquela entre possuidores de mercadorias, uma relação em que cada um só apropria o produto do trabalho alheio na medida em que aliena seu próprio produto. Por conseguinte, um possuidor de mercadorias só pode se defrontar com outro como um possuidor de dinheiro, porque seu produto possui, por natureza, a forma dinheiro. Portanto, é material dinheiro, ouro, etc., ou porque sua própria mercadoria muda de pele, despojando-se de sua forma de uso original. Para funcionar como dinheiro, o ouro tem, naturalmente, de ingressar no mercado em algum ponto. Tal ponto se encontra em sua fonte de produção, onde ele é trocado como produto imediato de trabalho
por outro produto de trabalho do mesmo valor. Mas a partir desse momento, ele passa a representar preços realizados de mercadorias. Excetuando o momento da troca de ouro por mercadoria em sua fonte de produção, o ouro é, nas mãos de cada possuidor de mercadorias, a figura alienada de sua mercadoria alienada. O produto da venda ou da primeira metamorfose das mercadorias MD. Que tem duas notas, né? Pedinhas. O preço de uma mercadoria só pode ser pago com o preço de uma outra mercadoria. Messier de la Rivière. Nota 68, para ter esse dinheiro é preciso ter vendido. Também o mesmo. O ouro tornou-se dinheiro ideal ou medida de valor porque todas as mercadorias passaram a medir seus valores por ele, convertendo assim no oposto representado de sua figura de uso, isto é, em sua figura de valor. Ele se torna dinheiro real porque as mercadorias, por meio de sua venda universal, fazem dele sua figura de uso efetivamente alienada ou transformada, e desse modo sua efetiva figura de valor. Em sua figura de valor, a mercadoria se despoja de todo traço de seu valor de uso natural espontâneo e do trabalho útil particular ao qual ela deve sua origem, a fim de se crisalidar na materialidade social e uniforme do trabalho humano indiferenciado. Não se percebe no dinheiro de que qualidade é a mercadoria que foi nele transformada. Em sua forma dinheiro, uma mercadoria tem a mesma aparência que a outra. Por isso, o dinheiro pode ser lixo, embora lixo não seja dinheiro. Suponhamos que as duas moedas de ouro, em troca das quais nosso tecelão de linho aliena a sua mercadoria, sejam a figura transmutada, transformada de um quarto de trigo. A venda do linho MD é simultaneamente sua compra, DM. Como venda do linho, esse processo dá início a um movimento que termina com seu oposto, com a compra da Bíblia. Como compra do linho, ele conclui um movimento que começou em seu contrário, a venda do trigo. MD, linho, dinheiro, essa primeira fase de MDM, linho, dinheiro, Bíblia, é ao mesmo tempo DM, dinheiro, linho, a última fase de um último movimento MDM, trigo, dinheiro, linho. A primeira metamorfose de uma mercadoria, sua conversão da forma mercadoria em dinheiro, é sempre, ao mesmo tempo, uma segunda metamorfose contrária de outra mercadoria. Sua reconversão de forma dinheiro em mercadoria. Nota 69. Com exceção, como mencionamos anteriormente, do produtor do ouro ou da prata, que troca seu produto sem tê-lo vendido anteriormente. DM. Segunda e conclusiva metamorfose da mercadoria. A compra. Sendo o dinheiro a figura alienada de todas as outras mercadorias ou o produto de sua venda universal, ele é a mercadoria absolutamente vendável. Ele lê todos os preços de trás para frente e, assim, espelha-se em todos os corpos de mercadorias, como no material que se oferece a seu próprio tornar-se mercadoria. Ao mesmo tempo, os preços, os olhos amorosos com que as mercadorias lhe lançam uma piscadela, revelam o limite de sua capacidade de transformação, a saber, sua própria quantidade. Como a mercadoria desaparece ao se transformar em dinheiro, neste não se percebe como ele chegou às mãos de seu possuidor, ou qual mercadoria foi nele transformada. Não fede, seja qual for sua origem. Se por um lado ele representa a mercadoria vendida, por outro representa mercadorias compráveis. G 70.
Non olet foi a resposta de Vespasiano à objeção feita por seu filho Tito ao caráter repugnante do imposto sobre a coleta de fezes e urina na Roma imperial. Nota 70. Se o dinheiro em nossas mãos representa as coisas que podemos desejar comprar, ele também representa as coisas que vendemos em trocas desse dinheiro. Mercier de la Rivière, novamente. A compra é, ao mesmo tempo, venda, MD, e por isso, a última metamorfose de uma mercadoria é também a primeira metamorfose de outra mercadoria. Para nosso tecelão de linho, a biografia de sua mercadoria se conclui com a Bíblia, na qual ele transforma em 2 libras. Mas o vendedor da Bíblia converte em aguardente as 2 libras gastas pelo tecelão de linho. DM, a fase final de MDM, linho, dinheiro, Bíblia, é simultaneamente MD, a primeira fase de MDM, Bíblia, dinheiro, aguardente. Como o produtor de mercadorias produz apenas um único tipo de produto, ele o vende frequentemente em grandes quantidades, ao passo que suas múltiplas necessidades o obrigam constantemente a fragmentar em muitas compras o preço realizado ou a soma de dinheiro recebida. Uma venda resulta, por isso, em muitas compras de diversas mercadorias, de modo que a metamorfose final de uma mercadoria constitui uma soma das primeiras metamorfoses de outras mercadorias. Ora, se considerarmos a metamorfose total de uma mercadoria, por exemplo, do linho, veremos, primeiramente, que ela consiste em 2 movimentos antitéticos e mutuamente complementares, MD e DM. Essas 2 mutações antitéticas da mercadoria se realizam em 2 processos sociais antitéticos do possuidor de mercadorias e se refletem em 2 caracteres econômicos antitéticos desse possuidor. Como agente da venda, ele se torna vendedor, e como agente da compra, comprador. Mas como em toda a mutação da mercadoria, suas 2 formas, a forma mercadoria e a forma dinheiro, só existem ocupando polos antitéticos, também o mesmo possuidor de mercadorias, como vendedor, confronta-se com outro comprador, e como comprador com outro vendedor. Como a mesma mercadoria percorre sucessivamente as 2 mutações inversas, passando de mercadoria a dinheiro e de dinheiro a mercadoria, assim o mesmo possuidor de mercadorias desempenha alternadamente os papéis de vendedor e comprador. Estes não são fixos, mas antes personagens constantemente desempenhados por pessoas alternadas no interior da circulação de mercadorias. A metamorfose total de uma mercadoria envolve, em sua forma mais simples, 4 extremos e 3 atores. Primeiro, o dinheiro se defronta com a mercadoria como sua figura de valor, e que, no além, no bolso alheio, possui sólida realidade material. Desse modo, um possuidor de dinheiro se defronta com o possuidor de mercadorias. Assim que a mercadoria se converte em dinheiro, este se torna a forma de equivalente evanescente daquela, cujo valor de uso ou conteúdo existe no aquém, nos corpos das outras mercadorias. Como ponto de chegada da primeira mutação da mercadoria, o dinheiro é, ao mesmo tempo, ponto de partida da segunda mutação. Assim, o vendedor do primeiro ato torna-se comprador no segundo, onde um terceiro possuidor de mercadorias confronta-se com ele como vendedor. Nota 71. Razão pela qual há 4 termos e 3 contratantes, dos quais um atua 2 vezes. Os 2 movimentos inversos da metamorfose da mercadoria formam um ciclo. Forma a mercadoria,
despojamento da forma mercadoria, retorno à forma mercadoria. No entanto, a própria mercadoria é aqui determinada de maneira antitética. No ponto de partida, ela é não valor de uso. No ponto de chegada, é valor de uso para seu possuidor. Assim, o dinheiro aparece, primeiramente, como sólido valor cristalizado em que se transforma a mercadoria, mas o faz apenas para, num segundo momento, diluir-se como simples forma de equivalente dela. As duas metamorfoses que formam o ciclo de uma mercadoria formam, ao mesmo tempo, as metamorfoses parciais inversas de duas outras mercadorias. A mesma mercadoria, linho, inaugura a série de suas próprias metamorfoses e finaliza a metamorfose total de outra mercadoria, o trigo. No curso de sua primeira mutação, a venda, ela desempenha esses dois papéis em sua própria pessoa. Já como crisálida de ouro, forma sob a qual ela própria segue o caminho de toda a carne, ela completa, ao mesmo tempo, a primeira metamorfose de uma terceira mercadoria. O ciclo percorrido pela série de metamorfoses de uma mercadoria se entrelaça inextricavelmente com ciclos de outras mercadorias. O processo inteiro se apresenta como circulação de mercadorias. A circulação de mercadorias distingue-se da troca direta de produtos não só formalmente, mas também essencialmente. Lancemos um olhar retrospectivo sobre o percurso. O tecelão de linho trocou incondicionalmente o linho pela Bíblia, a mercadoria própria por uma mercadoria alheia. Mas esse fenômeno só é verdadeiro para ele. O vendedor de Bíblias, que prefere o quente ao frio, não pensou em trocar a Bíblia por linho, assim como o tecelão de linho não sabe que seu linho foi trocado por trigo, etc. A mercadoria de B substitui a mercadoria de A, mas A e B não trocam mutuamente suas mercadorias. É possível, de fato, que A e B comprem alternadamente um do outro, mas tal relação particular não é de modo algum condicionada pelas condições gerais da circulação de mercadorias. Vemos, por um lado, como a troca de mercadorias rompe as barreiras individuais e locais da troca direta de produtos e desenvolve o metabolismo do trabalho humano. Por outro, desenvolve-se um círculo completo de conexões que, embora sociais, impõem-se como naturais, não podendo ser controladas por seus agentes. O tecelão só pode vender o linho porque o camponês já vendeu o trigo. O esquentado só pode vender a Bíblia porque o tecelão já vendeu o linho. O destilador só pode vender a aguardente porque o outro já vendeu a água da vida eterna, etc. Por isso, diferentemente da troca direta de produtos, o processo de circulação não se extingue com a mudança de lugar ou de mão dos valores de uso. O dinheiro não desaparece pelo fato de, no final, ficar de fora da série de metamorfoses de uma mercadoria. Ele sempre se precipita em algum lugar da circulação deixado desocupado pelas mercadorias. Por exemplo, na metamorfose completa do linho, linho, dinheiro, Bíblia, é o linho que primeiramente sai de circulação, entrando dinheiro em seu lugar. Então, a Bíblia sai de circulação e o dinheiro toma seu lugar. A substituição de uma mercadoria por outra sempre faz com que o dinheiro acabe nas mãos de um terceiro. A circulação transpira dinheiro por todos os poros. Teve aqui, passou algumas notinhas, né? Aqui está falando alusão da venda da Bíblia para comprar aguardente. No original, espora ardente, isto é, pessoa temperamental, inflamada. Termo bastante usual na época de Marx, deriva de Hotspur, cognome do Henry Percy, personagem impetuoso e beberrão do drama de Henrique IV, de Shakespeare. E aqui nota a segunda edição.
Mesmo sendo um fenômeno evidente, ele é, na maioria das vezes, ignorado pelos economistas políticos, especialmente pelos livres cambistas vulgares. Nada pode ser mais tolo do que o dogma de que a circulação de mercadoria provoca um equilíbrio necessário de vendas e compras, uma vez que cada venda é uma compra e vice-versa. Se isso significa que o número das vendas efetivamente realizadas é o mesmo das compras, trata-se de pura tautologia, mas ele pretende provar que o vendedor leva seu próprio computador ao mercado. Venda e compra são um ato idêntico, como relação mútua entre duas pessoas situadas em pontos contrários, o possuidor de mercadorias e o possuidor de dinheiro. Como ações da mesma pessoa, eles constituem dois atos confrontalmente opostos. Desse modo, a identidade de compra e venda implica que a mercadoria se torna inútil se, uma vez lançada na retorta alquímica da circulação, ela não resulta desse processo como dinheiro, se não é vendida pelo possuidor de mercadorias e, portanto, não é comprada pelo possuidor de dinheiro. Além disso, essa identidade implica que o processo, quando bem-sucedido, constitui um ponto de repouso, um período da vida da mercadoria que pode durar mais ou menos. Como a primeira metamorfose da mercadoria é simultaneamente venda e compra, esse processo parcial é ao mesmo tempo um processo autônomo. O comprador tem a mercadoria, o vendedor tem o dinheiro, isto é, uma mercadoria que conserva a forma adequada à circulação, independentemente se mais cedo ou mais tarde ela volta a aparecer no mercado. Ninguém pode vender sem que o outro compre, mas ninguém precisa comprar apenas pelo fato de ele mesmo ter vendido. A circulação rompe as barreiras temporais, locais e individuais da troca de produtos, precisamente porque provoca uma cisão na identidade imediata aqui existente entre o dar em troca o próprio produto do trabalho e o receber em troca o produto do trabalho alheio, transformando essa identidade na antítese entre compra e venda. Dizer que esses dois processos, independentes e antitéticos, formam uma unidade interna significa dizer que sua unidade interna se expressa em antíteses externas. Se, completando-se os dois polos um ao outro, a autonomização externa do internamente, do internamente dependente avança até certo ponto. A unidade se afirma violentamente por meio de uma crise. A antítese imanente à mercadoria, entre valor de uso e valor, na forma do trabalho privado, que ao mesmo tempo tem de se expressar como trabalho imediatamente social, do trabalhador particular e concreto, que ao mesmo tempo é tomado apenas como trabalho geral abstrato, da personificação das coisas e coisificação das pessoas. Essa contradição imanente adquire, nas antíteses da metamorfose da mercadoria, suas formas desenvolvidas de movimento. Por isso, tais formas implicam possibilidades de crises, mas não mais que sua possibilidade. O desenvolvimento dessa possibilidade em efetividade requer todo um conjunto de relações que ainda não existem no estágio da circulação simples da mercadoria. Como mediador da circulação de mercadorias, o dinheiro exerce a função de meio de circulação. Então, finalizamos aqui, só ler a nota 73, uma nota relativamente longa. Conforme minhas considerações sobre James Mill, em Contribuição à Crítica da Economia Política, dois pontos são aqui característicos do método da apologética econômica. Em primeiro lugar, a identificação da circulação de mercadorias com a troca imediata de produtos mediante a simples abstração de suas diferenças.
Em segundo lugar, a tentativa de negar as contradições do processo capitalista de produção, dissolvendo as relações de seus agentes de produção nas relações simples que surgem da circulação de mercadorias. A produção e a circulação de mercadorias são, porém, fenômenos que pertencem aos mais distintos modos de produção, por mais variados sejam em sua dimensão e alcance. Portanto, ainda não se sabe nada da diferença específica desses modos de produção e, por conseguinte, não é possível julgá-los enquanto se conhecem apenas suas categorias abstratas, comuns a todos os modos de produção. Em nenhuma ciência, além da economia política, impera tal pedantaria acompanhada de lugares comuns tão elementares. Por exemplo, J. Bessé julga-se no direito de dar um veredito sobre as crises porque ele sabe que a mercadoria é um produto. Então, acho que podemos encerrar por aqui a leitura, né? E pelos comentários. Eu vou fazer um comentário bem breve, né? Eu acho que esse trecho final, principalmente, né? Onde você rompe a identidade entre compra e venda, né? Venda e compra, né? E o Marx está aí basicamente fazendo uma crítica à famosa lei de Sé, né? Aquela ideia que é divulgada como lei de Sé, né? De que toda venda sucede imediatamente uma compra. E aqui aparece pela primeira vez no Capital a possibilidade da crise, né? Mas aqui o Marx deixa claro, né, que é uma possibilidade teórica ainda da crise, né? Faltam os elementos que vão, vamos dizer assim, vão dar efetividade para a gente pensar a possibilidade da crise. Mas essa dissociação entre compra e venda, ela abre essa possibilidade teórica, e aqui já há uma crítica a Ricardo, a Sé e tudo mais, né? Que vê a impossibilidade, vamos dizer assim, da crise de superprodução, porque de toda venda necessariamente advém uma compra, né? E aqui fica muito claro que não, que essas duas dimensões que formam uma unidade podem, né, não se realizarem, e isso abre essa possibilidade, né? E esse item inteiro aqui do terceiro capítulo, né, eu acho que ele é uma aula, assim, de dialética. Se a gente pegar com atenção, ler com cuidado, a gente vai ver essas oposições, esses polos de contrários, né? E ele já abre o capítulo todo fazendo uma discussão metodológica, né, de como é que se resolve as contradições reais na forma social capitalista, né, cria, né, se tem contradições reais, você cria formas para acomodar essas contradições, até que essas contradições, né, explodem de novo, né? Então, assim, acho que esse item é um item muito interessante e do ponto de vista metodológico, parece que o Henrique, que não veio hoje, estava querendo estudar a questão do método, que está toda uma discussão metodológica bem interessante, sabe? Meu comentário era esse, né? E aí, no final aqui da nota, né? Justamente lá no Crítica, ele fazendo uma crítica, no Crítica da Economia Política 59, fazendo uma crítica aos economistas vulgares, né? E aqui ele descreve o que é o método dos economistas vulgares, né? Abstrai as contradições da sociedade capitalista e ficam presos ali àquela esfera da troca, né? Foi uma crítica bem interessante também. Que a gente pode, inclusive, fazer hoje, né? Se a gente pensar aí como é que esses economistas vulgares de hoje, né? É bem isso mesmo, assim, essa apologética da ordem, né? Era isso que eu tinha para comentar. Fernando, Caroline. O ponto que ele coloca, ele falava chaves aí, que são produtores independentes, né? São independentes, eles usam muito independência. A independência gera incerteza, né? Quer dizer, você produz independentemente, você não tem certeza se você vai realizar aquela mercadoria. E assim, outros produtores independentes, que eles só vão realizar na troca. E é possível que essa troca não se realize. Então, aí a palavra independência é a palavra-chave, a independência dos produtores. Então, num planejamento centralizado da produção, se elimina
a incerteza, né? Especialmente com os recursos que nós temos hoje em dia, que não estavam disponíveis ainda em 1917, né? Então, essa integração entre, que dá para ver, por exemplo, a integração da cadeia de suprimentos da indústria automotiva é perfeita. Ela vive praticamente sem estoque, né? Então, essa incerteza se elimina nas redes privadas de cadeias de produção, né? E que a mesma coisa podia ser feito em relação ao Estado. Então, o fato de ser produtores independentes que vão ao mercado trocar as suas mercadorias é que gera toda a incerteza. E aí abre uma discussão sobre o planejamento centralizado. Vou fazer dois comentários. Primeiro, em relação ao Arley, que é uma questão mais metodológica e econômica, né? Que eu acho que assim é muito, acho que incomum eu acho que algumas leituras de Marx dizer que o Marx também ele era de uma certa forma um marginalista, né? Que ele acredita na concepção de oferta e demanda. Eu já ouvi esse tipo de comentário por aí, né? Mas eu acho que nesse caso ele deixa muito claro que ele tem uma compreensão mais profunda. Que, olha, obviamente que existem as forças da oferta e da demanda que vão, de uma certa forma, validar ali o valor socialmente útil, como a gente viu no trecho anterior, né? E assim, a concepção do economista vulgar, assim como é uma identidade, toda venda tem que ser uma compra. Isso é um fato básico da economia, de qualquer mercado, né? Para ter uma venda, tem que ter uma compra. Agora, disso, os economistas, por exemplo, JBC e toda essa tradição que vai, inclusive até os monetaristas, né? Você pega o Milton Friedman, é uma versão requentada disso. Ele vai dizer, olha, o dinheiro, ele é só um meio de troca. Na verdade, o modelo básico o modelo econômico básico que está por trás é o escambo. E o Marx já deixa claro que, olha, isso aqui é totalmente diferente do escambo. E que existe a possibilidade de se produzir a mercadoria e ela não se dá esse salto mortal, ou seja, mas o dinheiro ainda estará lá, o ouro, né? Esse ouro, ele circula pelo sistema econômico e ele, vamos dizer assim, às vezes empossa em certos locais, né? E que essa é a versão, vamos dizer assim, se você olhar para o aí abrangendo um pouco mais, qualquer economista, basicamente, um pouco mais, que hoje são chamados heterodoxos, que tem uma compreensão clara, é muito claro para isso, né? Que o dinheiro, ele não é um simples meio, ele existe e ele se acumula nesses estoques, vamos dizer assim, né? E para o Marx está muito claro. E o que isso implica, eu acho que com a conexão com a crise, o comentário aqui do Fernando, que eu acho que realmente são o, os produtores, eles são independentes, ou seja, eles produzem suas mercadorias, se especializam nelas através da distribuição do trabalho, tem que levar ao mercado para que ela dê o salto mortal de transformação em dinheiro para que a circulação possa fluir. Nesse momento, e como diz o Marx no trecho anterior, o produtor é independente, mas o sistema ele é interdependente, o sistema é dependente mútuo entre as partes, né? Então, acho que essa
que é a conclusão do sistema da circulação de mercadorias, né, que é um sistema interdependente formado desses produtores independentes, né? E eu achei muito interessante que isso se conecta com o que a gente estava falando antes de começar a leitura. Como que eu abordo a questão material, social, se antes estava na fábrica, né, existia a cooperação, mas hoje a situação de quem está no serviço é muito mais uma situação de um produtor independente, ele se enxerga dessa forma. Né? Só que trazer para essa realidade que, olha, você sabe que você só ganha se você vender, né? Então, eu acho que aí é um ponto de conexão que não é um argumento difícil de se fazer, né? Eu acho que eu acabei estava tentando conectar isso com o Marx, mas é muito simples de você mostrar que, olha, você quer progredir na vida como um vendedor, como você precisa de cliente, né? Tem que ter essa relação de interdependência. Então, acho que é uma coisa para se pensar aí sobre esse momento que a gente está vivendo. Né? Enfim, essa sociedade contemporânea, ela se baseia, de certa forma, nessa base, né, dos produtores independentes. Mais algum comentário que eu vou parar de gravar? Esse cada um virou, todo mundo está na circulação, né? Isso tem um fim. Quer dizer, a grande mercadoria que esses vendedores independentes, então, esses empreendedores vendem, é da indústria leve. É da indústria de vestuário, indústria de calçado, indústria de bolsas, cintos, coisas desse tipo, né? Porque eles não têm capital para poder vender mercadorias de maior valor. Então, como a gente sabe, isso tende a um limite que é um limite de lucro zero. É um limite zero. Então, eles vão aumentar muito a sua autoexploração. Eles vão trabalhar que nem os malucos, tá? Uns lutando contra os outros. Isso aí vai levar ao mesmo fim, que foi o problema social, da impossibilidade de ascensão social, quando não havia essa alternativa de penetração na circulação, quando um filho de um pedreiro via que o pai trabalhou a vida inteira e não ganhou nada. Né? Então, ele ia buscando alternativas. Uma delas era a educação, que estava fechada para ele. A outra é o crime. Né? Então, assim, olha, tem uma associação aí, a desilusão do filho em relação ao destino do pai dele, que prejudicou toda a família por um grande esforço e salário baixo. Hoje a turma está querendo uma alternativa através da circulação, que também tem seu limite, a gente sabe. Né? A venda excessiva de mercadorias da indústria leve vai levar a quase uma tendência a uma concorrência perfeita, e vai levar, a gente sabe que a concorrência perfeita é redutora de lucro. Né? Quer dizer, então, ela tende a lucro zero. Então, essa saída é temporária. Então, tudo que está vendo aí, essa grande absorção do pessoal na circulação, é temporário. É temporário. Isso é uma grande ilusão. Tá? Então, isso aí vai cair essa ficha ainda. Isso vai acontecer. Eu trabalhei 20 anos na indústria e 20 anos no varejo, seja atacado ou varejo. Então, com o marketplace, com essas coisas, o marketplace tem 2 milhões de itens e tem 150 mil, 200 mil vendedores dentro de um marketplace. Isso aí claramente é uma concorrência perfeita. Tá? Então, isso aí vai levar à crise.
Isso aí vão morrer muito cedo, cada vez mais cedo. Nasce e morre cada vez mais cedo, porque ele vai trocar a mercadoria praticamente pelo mesmo valor que ele comprou. Camarada, vou parar a gravação aqui.